Bom, então hoje a gente vai corrigir várias atividades que têm a ver com física, começando pela atividade 21, que falava sobre eletricidade, atividade 22, a 23, a 24, aí a 25 fala sobre partes da física, e a 26, que é um exercício sobre as partes da física. Então, no total, a gente vai corrigir da atividade 21 até a 26, tá? São bastante atividades, mas eu vou tentar passar elas mais rapidamente, né, para o nosso tempo render. A ideia é que essa aula tenha, no máximo, entre 1 hora e 1 hora e meia. Então, depende de vocês também, né? Se vocês tiverem muitas dúvidas ou se vocês não entenderam alguma coisa e precisar que eu explique, de repente a aula vai se estender mais, né? Então, quando der no máximo 1 hora e meia, a gente para e de repente a gente faz outro dia, se vocês quiserem assim, tá? Então, no máximo até às 13h30, certo? Eu fiz uma apresentação com as correções, então, como eu já falei antes, né, quem tiver feito alguma dessas entre a 21 e 26, pode pegar o caderno para vocês verem se vocês entenderam, né, se vocês tiveram alguma dificuldade. E caso alguém tiver dúvida, é só abrir o microfone e me interromper, né. E esse encontro de hoje, ele serve justamente para isso, né, pessoal? Então, não tenham vergonha, vocês estão tendo a oportunidade de perguntar, né? E lembrando que vocês não têm obrigação de saber, então não precisa ter vergonha de perguntar, tá? A gente está aqui justamente para poder tirar essas dúvidas. Então, eu vou apresentar minha tela a partir de agora. Me digam se vocês estão enxergando. Sim. Enxergam. Obrigada, Isaura. Então, como eu coloquei aqui, o assunto é física, né? Embora eu não vá corrigir hoje todas as atividades que têm a ver com física. As últimas que eu passei, que são de ondulatória, tem a ver com física também, mas eu achei que seria coisa demais, né? Já é um assunto um pouco pesado. Então, achei melhor focar só na primeira parte, tá? Então, começando lá na atividade 21, que falava sobre eletricidade e cargas elétricas. Pedia para vocês fazerem um experimento, né? Eu coloquei ali se tiver o balão em casa. Mas é um experimento que acho que a maioria de vocês já fez, né? Seja em feira de ciências ou em outros momentos, vocês já viram isso, né? Então, todo mundo lembra de passar um balão na cabeça. E aí, depois que tu faz isso, né? O atrito do balão. Olha, tem mais alguém chegando. Jennifer Almeida. Quem é essa pessoa? Abra sua câmera pra gente te ver. Oi! Tudo bom, Ana? Bem-vinda à nossa aula. Recém começou, tá, Ana? Então eu tô gravando aqui, mas recém eu tô na atividade 21, que é a primeira, tá? Que eu tô corrigindo sobre física. Qualquer dúvida, tu pode abrir o microfone e fazer perguntas, certo? Ok. Beleza. Então, aquele experimento, né, depois que a gente passa o balão no cabelo, a gente vê que ele fica com uma carga elétrica, né? E aí, quando a gente aproxima esse balão de outros materiais, por exemplo, pedacinhos de papel, né? Normalmente se faz esse experimento assim. Ele atrai os pedacinhos de papel, né? E isso é muito fácil de fazer, mas aí essa atividade aqui, ela aprofunda um pouco mais isso, né? O que são essas cargas elétricas e por que os materiais ficam com eletricidade, né? O que é isso, afinal? Então, se vocês lembrarem, isso tem a ver com os elétrons, né? Se vocês lembrarem lá do átomo, que a gente estudou lá no início do ano, né? O átomo ao redor
né, do núcleo dele, ele tem cargas elétricas negativas, que são os elétrons, né? Então, o atrito, ele faz com que essas cargas elétricas, elas passem de um corpo para o outro, né? E aí um dos corpos vai ficar mais positivo e o outro vai ficar mais negativo, né? Tem a ver com isso, então tem a ver com os átomos. E o que vocês precisavam entender dessa atividade 21 é que existem, né, essas cargas elétricas positivas e negativas, né? E também que o atrito faz com que os materiais fiquem com cargas elétricas opostas. Então, sempre quando a gente... Atrito é isso, né? Quando a gente esfrega, assim, quando a gente faz atrito com diferentes materiais, um deles vai ficar com a carga positiva e o outro vai ficar com a carga negativa. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Os desenhos que eu achei bem bom, por isso que eu coloquei na atividade para vocês. Quando a gente esfrega um pedaço de lã num bastão de vidro, um deles vai ficar com carga elétrica negativa, que é a lã, e o outro vai ficar positivo, que é o bastão de vidro. E aí o que aparece ali na figura B é que ocorre uma repulsão, né? Quando eu aproximo corpos com cargas elétricas diferentes, eles se repelem, ou seja, eles se afastam. Tá? Professora? Oi. E, isso daí é igual quando, tipo, sabe aquelas TV de tubo que fica quando fica muito tempo ligada, daí tu chega perto, assim, com teus pelinhos fica todo arrepiado. Perfeito, isso mesmo. No caso da TV de tubo, o que acontece é que a imagem, né, ela também tem cargas elétricas. Então, imagina como se tivesse, enquanto a TV está ligada, ele está bombardeando aquelas cargas elétricas para o vidro, né, que é a parte de fora do tubo da TV. E aí, depois que tu desliga a TV, ou mesmo quando ela está ligada, aquilo ali está cheio de cargas elétricas, né? E aí, quando tu aproxima o teu corpo, tu vai atrair, né? As cargas elétricas vão se atrair. Então, sempre quando tiver um positivo e um negativo, eles se atraem. Se for positivo e positivo, eles vão se afastar, se repelem, né? E se for negativo e negativo, também se afasta, também se repele. Então, no caso da TV, se ele atrai teus pelinhos, né? Ou se tu aproxima o cabelo, ou, sei lá, uma blusa de lã, qualquer coisa assim, tu sabe que né, o pelo ou a blusa de lã, ela tá com uma carga elétrica oposta à da TV, certo? Porque os opostos se atraem nesse caso. Bom, e aqui dá uns exemplos, né, da escova de cabelo. Até se tu passa várias vezes a escova de cabelo, depois de um tempo, né, ela fica com aqueles cabelinhos arrepiados, assim. Aí, hoje em dia, até tem umas escovas anti-frizz, com íons, não sei o quê. Não sei se vocês já viram, chapinha com íons magnéticos, não sei o quê. Tem vários nomes, assim, para evitar justamente isso, né? Mas são vários nomes chiques que, na verdade, quer dizer que não vai deixar cargas elétricas ali, né, no teu cabelo, para ele, qualquer coisa que encoste nele, ele ficar arrepiado, né? Na verdade, é uma coisa bem simples, assim. E também dá o exemplo do carro aqui, né? Às vezes dá um choquinho também quando a gente encosta, né? Principalmente por causa do atrito da roupa com o banco, né? Enfim, vários lugares a gente se dá conta que existe isso, né? Essas cargas elétricas opostas que se atraem, tá? Aí aqui também, né? Isso que eu já falei, as cargas elétricas opostas se atraem e as iguais se repelem. E aí a figurinha que dizia ali, dando esse exemplo, né? Se eu aproximar dois bastões de vidro e os dois estiverem com carga positiva, eles vão se afastar, né? Ou seja, repulsão. Esse afastamento, né, ou se repele. E aí, o que eu pedi para vocês fazerem ali na atividade 21 é para vocês fazerem um mapa conceitual, um mapa mental ou um resumo ilustrado sobre o que você entendeu sobre o texto. E aí eu coloquei ali um lembrete, né, de por favor, não copie da internet, você é capaz de fazer sozinho. Porque da última vez que eu pedi, eu já tinha pedido mapa conceitual, mapa mental, já tinha explicado o que era isso em outra atividade anterior, né, faz bastante tempo já.
E aí o que eu recebi foi muitas cópias da internet. Eu sei que tem coisas lindas na internet, né, com aquelas letras desenhadas e tudo mais. Mas a ideia do mapa conceitual, ou mapa mental, é justamente vocês colocarem no papel o que vocês entenderam, né? Tem que fazer sentido para vocês e não para a pessoa da internet, né? Então, por isso que é importante a gente fazer nosso próprio. Não vai ficar tão lindo quanto da internet? Talvez não vai, né? Mas o que é mais importante? Ele ficar lindo, maravilhoso e eu não entender nada? Ou ele, né, ficar mais ou menos e de um jeito que eu consiga entender, que faz sentido para mim, que vai me ajudar a lembrar, né? Então, o mapa conceitual é muito, muito legal quando a gente quer revisar algum conteúdo, ou a gente quer estudar para uma prova, né, algo assim. Depois você não precisa ler 5 páginas de texto, só vai olhar aquele mapa mental e vai ter ali as coisas principais, né? Ele é tipo um resumo com palavras-chave ali que vão te ajudar a lembrar. Então, não tem certo ou errado, né? Não existe mapa mental certo ou errado. Só se tiver algum conceito errado, daí sim, né? Eu vou avisar para vocês. Mas fora isso, não tem. Tu pode colocar desenho, tu pode colocar post-it, né? Tem gente que colocou uns post-its coloridos, flechas, né? Tu pode colocar o que tu quiser para te ajudar a lembrar, né? Por isso eu nem coloquei aqui. Mas a ideia era essa, né? Esse mapa conceitual é para ajudar vocês a estudarem e lembrarem depois, tá? Alguém fez esse? Quer mostrar? Ou se ficou com alguma dúvida do que é um mapa mental? Aproveite. Bom, lá na atividade 22, então, era sobre condutividade elétrica, e tem várias atividades na sequência que tem a ver com isso, né? Então, elas vão se completando. Então, aqui já estava falando sobre alguns materiais que conduzem eletricidade e outros materiais que isolam a eletricidade. Isso também já é uma coisa que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente coloca um chinelo de borracha para trocar a lâmpada ou para mexer no chuveiro, a gente está evitando de tomar um grande choque, porque a borracha é um isolante elétrico, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Ou quando a gente, mesmo nas tomadas, né? Por que a tomada é de plástico ou borracha em volta, né? Aquela parte que a gente segura. Então, todo mundo já ouviu falar isso também. Jamais tu segura na parte de metal, né? Quando tu vai tirar alguma coisa de tomada, tu tem que segurar na parte de plástico ou borracha, né? Porque aí tu vai evitar de tomar um choque. Então, a gente já sabe que por que eu não vou tomar choque se eu encostar na borracha, né? Pô, o negócio tá ligado ali na tomada, como é que eu não vou tomar choque? É porque a borracha é um isolante elétrico, né? Ela isola, ou seja, a eletricidade não passa por ela, certo? A mesma coisa a madeira, né? Não sei se vocês já viram também uma dica que tem, se tem alguém tomando um choque, né? Alguém sabe o que fazer? Tem alguma pessoa o irmãozinho da Richelle está aí apurrinhando e resolveu botar o dedo na tomada. Como é que a gente faz quando tem alguma pessoa levando um choque? Agora você fala. Não faço ideia. Ô, Richelle, tu tem que saber isso. Fica aí, as crianças aprontam. Não, peraí, eu ensino a não botar a mão na tomada? Eles escutam tudo que tu ensina. Primeiros socorros, gente. A gente sempre tem que saber essas coisas quando vai cuidar de criança. Alguém sabe? Mesmo quem não tem irmãos menores. Não sei. A Isaura tem irmãos menores. A Isaura é formada em primeiros socorros de crianças. Principalmente crianças arteiras. Não é exatamente uma vassourada, né, Isaura? Mas sim, um cabo de vassoura é ótimo para afastar a pessoa da tomada. Boa, Sr. Guilherme, boa. Por quê, né? Porque a vassoura, ela é feita de madeira, normalmente, né? Até hoje em dia tem os cabos são de plástico e metal, mas de madeira e plástico, né?
E a madeira, tanto a madeira quanto o plástico, são isolantes elétricos, ou seja, a eletricidade não passa por eles. Então, se tu tentar com as tuas mãos afastar a pessoa que está grudada na tomada, aí, em vez de uma pessoa grudada na tomada, nós vamos ter duas pessoas grudadas na tomada, né? Porque o nosso corpo... Mesmo se tu tiver de chinelo, porque a eletricidade vai passar para dentro do teu corpo, entendeu? E aí, o que é importante nesse caso é tu tem que afastar a pessoa da tomada, né? Essa é a primeira coisa. Desligar o disjuntor é uma boa também, como o Sr. Guilherme falou, boa dica, mas a maioria das pessoas não sabe onde é que fica o disjuntor na casa, daí vai ficar meia hora procurando e a pessoa já morreu, né, grudada na tomada. Então, o mais rápido é pegar alguma coisa que mais comprida, né, que tu vai conseguir afastar a pessoa da tomada sem encostar o teu corpo nela, ou seja, sem usar o teu corpo, porque aí tu vai levar choque também, né. E esse material que tu vai afastar a pessoa da tomada tem que ser um isolante, né, tu não vai pegar uma colher de metal para tirar a pessoa, porque aí tu vai só piorar a situação, né, então... isso é clássico, assim, né? A gente mais ou menos sabe dessas coisas do nosso dia a dia. Peraí, deixa eu ver a pergunta da Adriane que apareceu aqui. O que faz quando pega fogo na panela? Abafa, não coloca água. É isso aí. Abafar é sempre o melhor, principalmente se for óleo, né? O óleo é um material que pega fogo, né? Então, se a gente pensar o fogo, ele só existe quando tem oxigênio. Então, a melhor coisa para a gente apagar o fogo, né, acabar com o fogo, é fazer com que ele não tenha oxigênio. No caso da panela, a gente colocando a tampa, ele vai queimar o oxigênio que tem ali e depois, né, não vai conseguir mais pegar oxigênio de fora e vai apagar sozinho, né. Então, bem importante. A Adriane também já está formada em primeiros socorros, né, Adriane? Você também tem irmão menor. Mas é isso aí. Tá? Sempre abafar. Nunca coloca água no óleo quente, porque aí vai esparramar para toda a tua casa. Ah, já aconteceu contigo, Adriane. E aí? Botaram a tampa ou botaram água? Ah, por isso que ela sabe. A gente não precisa esperar as coisas acontecerem, né, para saber disso, né, pessoal? É sempre importante a gente saber essas coisas básicas. Botou um cobertor. Olha, isso até é bem perigoso, porque dependendo do material do cobertor, ele pode ser um material inflamável, né? Hoje em dia a gente tem muitos tecidos que são sintéticos. Então isso que bom, de repente o material do cobertor te ajudou nessa hora. Mas tem muitos materiais que são sintéticos, por exemplo, almofada, travesseiro, essas coisas, tem aquela espuma dentro que é um material sintético, né? Ele vem do petróleo, e aí a gente sabe que isso é bem combustível. Então, em vez de apagar, abafar, a chance de tu aumentar o incêndio é pior, né? Muitos incêndios acontecem porque o sofá pega fogo, gente. O sofá é um móvel muito grande, né? E ali tem basicamente tecido sintético que é altamente inflamável, né? Aquela espuma de dentro do sofá. Então, bem importante a gente saber dessas coisas, né? Às vezes a gente acha que vai abafar o fogo, mas na verdade só vai aumentar, né? Mas, enfim, voltando para a eletricidade, então. Boa pergunta, Isaura. Não sei te dizer se os materiais condutores elétricos também são condutores de calor. Pelo que a gente viu ali, né, a madeira também não é um condutor de calor, né, o plástico também não, então parece que tem alguma coisa a ver, mas eu não sei exatamente, assim, sobre isso. Porque ser condutor de calor tem mais a ver com o calor específico, né, daquele material. Mas parece que tem a ver, sim, pode ter alguma coisa a ver. Que nem o pegador, né, da panela, a aba da panela, nunca é do mesmo material que a panela, né? Ou não deveria ser, porque aí tu não vai conseguir encostar, né, no lugar de segurar a panela. Sempre é de madeira ou de plástico, né? Um plástico mais
resistente, que não vai derreter. Bom, voltando, então, a gente estava falando de incêndio já, mas é isso aí, bem importante saber essas coisas, né? Então, alguns materiais vão conduzir a eletricidade, como, por exemplo, os fios, né? Todos os fios são de metal, os fios de luz, né? Fios de energia, normalmente de cobre, né? Por quê? Porque todos os metais conduzem eletricidade, né? Todos. E alguns materiais, né? Como a borracha e a madeira, nunca vão conduzir eletricidade. Então, aqui eu não preenchi nessa atividade aqui para a gente preencher juntos agora, né? Mesmo quem não fez, vamos pensar juntos agora, então. O plástico, o que vocês colocariam? C, I ou S? Condutor, isolante ou semicondutor? Vamos lá, pessoas, não me deixe falando sozinha. Plástico isolante, isso aí, Adriane, muito bem. A Adriane é a única que não está com o microfone funcionando e é a que deu a resposta. Vou começar a chamar vocês agora, vocês vão me deixar falando sozinha. A prata, Michele, o que tu acha? Ah, Sora, eu não entendo nada disso. A prata, tu acha que uma coisa de prata vai conduzir eletricidade ou vai isolar? Não vai isolar, vai conduzir. Não vai conduzir, exatamente. Se tu tentar tirar teu irmão da tomada com um negócio de prata, com certeza tu vai tomar choque também, né? Porque a prata é um metal e, como eu falei, todos os metais, eles conduzem a eletricidade. Então, Sim. certinho, viu? O cobre. Oi. Kathleen, o que tu acha? Condutor elétrico. Condutor, perfeito. O ar. Ana, o que tu acha? Isso. Ai, Sora, eu não sei, peraí. Sora, o que seria o semicondutor, que eu não entendi? Então, o semicondutor é o meio termo entre os dois, né? Ele conduz, mas não muito, tipo assim, né? Então, tem só alguns materiais que são semicondutores, mas eles são bem importantes nas placas de circuito elétrico, como eu coloquei a figura ali embaixo, né? Mas dizia no texto quais são os semicondutores. Tá. E o ar é o que, então? O ar? É. O ar é... Isolante? Isolante, claro, né? Imagina se o ar fosse condutor. Se tiver um fio solto, a gente tomaria choque, porque o ar iria conduzir a eletricidade para a gente. Seria louco isso, né? Sim. A água, por exemplo, é um condutor, né? Você sabe, se tem um fio desencapado dentro da água, jamais entre na água. Porque tu vai levar choque, né? Porque a água conduz a eletricidade. Agora, o ar, não, né? Então, o ar é um isolante, tá? Certinho. Próximo, o ouro. Brenda. Brenda saiu da aula. Brenda é assim, condutor elétrico, perfeito. O ouro é um metal, então é condutor. O silício. Que isso? Estava no texto. Já ouviram falar do Vale do Silício? Não. Não? Alguém chuta? Se o silício é condutor. Semicondutor, isso aí. Dizia no texto, né, pessoal? O silício, então, só falando rapidamente, nos Estados Unidos existe um lugar que eles apelidaram de Vale do Silício, porque lá se concentram muitas empresas de tecnologia, né? E o que tem a ver a tecnologia com o silício é que para fazer esses equipamentos, né, tecnológicos, do tipo smartphones e computadores e tal, precisa muito dessas plaquinhas, né,
eletrônicas, que ali tem materiais condutores, que é o metal, tem materiais isolantes, que são as barrinhas de plástico, né? E tem materiais que são semicondutores, que para esse tipo de coisa são super importantes. Então, não existiria iPhone, nem MacBook, se não tivesse silício, né? Porque o silício é usado nessas plaquinhas. Então, esse vale do silício lá nos Estados Unidos é onde ficam essas empresas, tipo Apple, né? Que trabalham com tecnologia, certo? Por isso, né? Esse apelido vem daí, que precisa de silício para fazer essas coisas. Então, o silício é um semicondutor. A borracha. Peppa Pig, o que você acha? Aí, a Adriane já acertou. A borracha é um isolante, né? Lembrem dos chinelos de borracha. O germânio. Quem não foi ainda? Carlos Eduardo, o que tu acha? Semicondutor? Semicondutor. O germânio, assim como o silício, é um dos semicondutores. Foi citado no texto também. O alumínio, Ana Carolina, o que tu acha? Olha, o pessoal saiu da aula e me deixou falando sozinho. O senhor Guilherme tá aí? Ah, isso aí. O senhor Guilherme acha que é condutor. O alumínio é um condutor, tá? É um metal também e conduz bastante a energia elétrica. Então, é um condutor. E por último, senhor Guilherme, a madeira é o quê? É semicondutor. Semi? É não condutor ou semicondutor? Eu fiquei na... É, não condutor, né? A madeira não conduz nada de eletricidade, ainda bem. O cabo da vassoura, se for de madeira, tá seguro, tranquilo. Não conduz, tá? Então, seria um isolante. Tá, na próxima aula eu estudo mais. A Isaura e a Adriane acertaram. Dúvidas nessa, pessoal? Posso passar para a próxima? Então, aqui a atividade 23 foi a eletrização por contato. Nada mais é do que quando tu encosta um material que tem carga elétrica em outro que não tem carga elétrica, aquele material que tu encostou, ele fica com carga elétrica, né? Parece muito óbvio. Então, às vezes as coisas de física, assim, ai, nossa, parece muito difícil, mas são coisas que a gente já consegue pensar no nosso dia a dia, né? Se tu encostou naquela coisa, tu passou carga elétrica para ela. Então, aqui tá mostrando, né, na figura A, tá mostrando isso, tu tem uma barrinha, um bastão de vidro, e ele tá com carga positiva, tem os sinaizinhos de mais ali. E tu tá encostando ele numa esfera de metal que tá suspensa por um fio, né, tipo um pêndulo, que não tem carga nenhuma. Aí, bom, vamos pensar, o que vai acontecer com a bolinha de metal? Ela vai puxar essas cargas positivas para ela, né? Então, agora ela já não é mais neutra, ela vai ficar positiva, que é o que está acontecendo ali na figura B. E aí, a questão é, por que na figura B a bolinha, o fio está fazendo assim e a bolinha está indo para longe? Alguém sabe me responder isso? Eu. Vamos lá. Pode falar, Sorgui. Porque as cargas semelhantes repelem. Muito bom. Agora ele tirou, quis remendar o erro anterior, né, Sr. Guilherme? Isso aí, certinho. Sempre quando eu tenho dois materiais que estão com sinal de mais, eles vão se afastar, né? Se tem dois materiais que estão com sinal de menos, eles também vão se afastar, né? Mais ou menos como um ímã. Se eu pegar um ímã
e virar ele, né, colocar 2 ímãs e virar um deles, tu não vai conseguir grudar os ímãs, né, eles vão ficar se afastando, se repelindo. Então, aqui é a mesma coisa, né, as cargas elétricas iguais vão se afastar. Então, só essa atividade eu só estava pedindo para vocês fazerem os esquemas, né, os quadradinhos aqui, desenhar no caderno de vocês, e escrever do lado o que estava acontecendo. Então, na A, vocês iam escrever do lado, o bastão de vidro carregado positivamente está encostando numa bola de metal neutro. Na letra B, a bola de metal está se afastando do bastão de vidro porque cargas elétricas iguais se afastam, se repelem, né? Na letra C, agora eu tenho um bastão que está carregado com carga elétrica negativa e também está encostando numa bola de metal neutra. E na letra D, a mesma coisa, só que agora com cargas negativas, né? Se o bastão está com carga negativa e a bola de metal está com carga negativa, eles vão se afastar. Então, muito simples isso. E aí agora a pergunta número 2, pergunta assim, o que aconteceria se na figura a esfera de metal, ao invés de ser neutra, fosse carregada negativamente? Quem é a pessoa corajosa que vai responder esta para mim agora? Sem medo, vamos lá. Vamos, gente, eu tenho todo o tempo do mundo para ficar aqui. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas se o positivo e o negativo, se o positivo e o positivo não se atraem, o negativo e o positivo eles iriam se atrair, isso? Perfeito, isso aí mesmo. Tá, como eu já tinha falado antes, lá na outra atividade, as cargas iguais se afastam e as cargas diferentes se atraem, né? Cargas opostas se atraem. Então, se a esfera fosse negativa e o bastão positivo, eles iam ficar grudadinhos, né? A bolinha não ia fugir para longe, né? Ela ia ficar grudadinha ali. Certo? Isaura, aquele gerador de Van de Graaff é esse caso de contato. Eu não lembro o que é um gerador de Van de Graaff. Teria que dar uma pesquisada para relembrar isso aí. Que tu encosta a mão. Nesse caso, sim. Isso. Uhum. A carga elétrica que está ali, né, gerada ali, vai passar por dentro do teu corpo e vai lá no cabelo, que é... Sempre vamos pensar assim, né, a parte que vai demonstrar a eletricidade tem que ser uma parte que esteja solta, como no caso a bolinha ali que está pendurada, né, então ela pode se movimentar, ou uma parte que seja muito leve, né? Por que no experimento do balão a gente faz com os pedacinhos de papel, né? Porque eles são bem levezinhos, então eles vão conseguir se mexer ali para a gente enxergar. Se a gente tentasse fazer com um material pesado, não ia acontecer nada, né? Então o cabelo, ele tem essa... Por ele ser muito leve, né? A gente consegue ver os fenômenos elétricos mais facilmente nele, né? Acho que é isso aí, sim. Então, tá. Na atividade 23, terminamos, então. Deu para entender. Fácil, né? Essa parte, né, gente? Parece uma coisa, assim, do outro mundo, mas, na verdade, é super simples, tá? Aí, a atividade 24 falava sobre aterramento, e nada mais é quando a gente conduz a eletricidade por um fio até chegar na Terra, né, no planeta Terra, como um todo. Então, a gente chama esse fio que conduz a eletricidade de um equipamento, de um material qualquer, até a Terra do planeta, e a gente chama ele de fio Terra, né? Muito simples. E aí, por que se faz isso, né?
porque alguns equipamentos, com o uso, eles vão ficando carregados, né, de eletricidade. E aí uma coisa que fica carregada de eletricidade, a chance de tu encostar nela e levar um choque, né, mesmo que seja um choque fraquinho, a chance ela vai aumentando, né, quanto mais tu usa. Então, um exemplo clássico disso é o chuveiro elétrico, né, o chuveiro elétrico com o uso, ele vai ficando carregado, né, eletricamente, e aí acho que todo mundo já passou por essa experiência, né, de encostar ali para ligar o chuveiro e levar um choquinho, né. Sim. Semana passada, o meu chuveiro estava dando choque, e daí meu pai tinha comprado o fio terra. Daí semana passada a gente colocou ali, porque a gente trocou banheiro, tudo, daí a gente sempre que eu trocar tudo de novo, daí a gente instalou o terra. E aí lá atrás. Agora? Sim, agora eu não levo mais choque. Graças a Deus. É isso aí, né? Então, para que serve esse fio terra? Justamente para isso, né? Para as coisas não ficarem eletrizadas. E por que ele funciona, né? Se tu pensar, bom, tu vai conduzir eletricidade daquele equipamento até a terra, então, como dizia lá na atividade sobre condutividade elétrica, bom, o fio ele conduz a eletricidade, bom, mas então a terra não iria ficar com eletricidade, né? Se a gente pensar assim, é essa a ideia, né? Tu vai carregar aquela eletricidade até chegar na terra. Bom, e daí como é que quando tu encosta a mão na terra, tu não leva choque, tipo assim. E a explicação para isso é que a terra é muito grande, né? Não entendi o que tu falou, Adriane. Não pega eletricidade? Quando encosta na terra, tu quer dizer? Por que a gente não leva choque, né, e nem fica com o cabelo arrepiado quando encosta na terra, né? Se tu pensar, tem milhares de chuveiros e equipamentos e tudo mais descarregando, né, através do fio terra, descarregando eletricidade na terra, né? E aí, por que ela não fica eletrizada? É justamente porque ela é gigante, né? O tamanho, né, a massa da terra, comparada com as outras coisas que a gente descarrega, né, eletricidade, o tamanho dela é muito gigantesco, né, não dá para se comparar. Então, essas cargas elétricas é como se elas se diluíssem, né, elas se dissolvem por conta da proporção do planeta, né. Então, por isso que funciona o fio terra, né, porque senão não funcionaria, a Terra ficaria carregada de eletricidade também, né, mas como ela é muito grande, ela se dissipa, certo? E aí, nessa atividade, eu pedi para vocês fazerem esse esquema das duas figuras no caderno e explicar o que está acontecendo com cada uma. Então, o fio terra, ele funciona tanto se eu tenho uma esfera positiva, quanto se eu tiver uma esfera negativa, né? Não faz diferença. As duas vão descarregar a sua eletricidade, e aí, depois de colocar o fio terra, a esfera vai ficar neutra, ou seja, nem positiva nem negativa, é isso que está acontecendo. Tá? No número 2, por que a carga elétrica de um objeto é descarregada em contato com a Terra? Acabei de explicar, né? Porque a Terra é muito grande, então todas as cargas elétricas vão passar para ela e vão ser neutralizadas, né? E a número 13 é uma resposta pessoal, né? Se vocês conhecem algum equipamento dentro de casa que necessita de aterramento. Eu só conheço o chuveiro elétrico, para ser bem sincera, mas acredito que possa ter mais. Alguém sabe, ou colocou mais algum? O senhor Guilherme, que é nosso eletricista de plantão, sabe de mais algum que precisa? O senhor Guilherme saiu. Não, o senhor Guilherme está aqui, ele está analisando. É que como eu estou no celular, eu não consigo, não abre grande, a tela fica pequena. Sabe mais algum equipamento, senhor, que precisa de aterramento? Olha, depois que eles mudaram o sistema elétrico aqui no Brasil, que agora tem aquele pino do meio que a galera arranca, todos os que têm motores, eles são recomendados, né? É Fontes também. Antes não se usava, né? Mas sim, agora sim.
Mas os que são essenciais, os aterramentos, são os que eu acho que são os de bobina. Que precisam por causa do risco de descarga, né? Sim. Chuveiro, quando tu não faz o aterramento corretamente, ele dá choque. É o exemplo maior. Sim. Chuveiro não me lembro se ele é bobina, a resistência serve como bobina, né? Acho que sim, né? Não, acho que não. A bobina seria quando tem um motor, né? Tá. Mas enfim, chuveiro é um exemplo maior da necessidade de aterramento. Isso aí. Deixamos no clássico, então. Próxima atividade. Ó, estamos quase terminando, gente. Está mais fácil do que parece, né? Atividade 25, então, sobre as partes da física, né? Então, todas essas que eu corrigi até agora, era qual parte da física? Era uma só, até agora. Quem me diz? Fizeram essa? Elétrica, muito bem, Adriane. Obrigada por não me deixar no vácuo. Era eletricidade, né? A parte da física, a última aqui, eletricidade ou eletromagnetismo. Então, tudo isso, as cargas elétricas, a condutividade elétrica, né? O choque, o aterramento, tudo isso era eletricidade, né? Uma parte da física. Mas no total são 5 partes da física clássica. E aí eu começava essa atividade falando da diferença, né, entre a física clássica e a física moderna. Bom, todas as que vocês estão vendo aqui, a mecânica, a física térmica, a ótica, ondulatória, a eletricidade, fazem parte da física clássica, né, que é a física mais antiga. A física moderna, alguém sabe a que se refere, o que ela é? Garanto que todo mundo já ouviu falar nisso aí. Muito em moda, ultimamente. A física moderna tem mais a ver com a física quântica, tá, pessoal? Que é uma coisa que a gente não estuda na escola, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, né? Então, tudo que a gente estuda de física na escola tem a ver com a física clássica, né? A física moderna, a física quântica, né, já é uma coisa um pouco mais complexa, né? Embora muita gente fale, assim, de física quântica como se soubesse do que está falando, ela é mais complicada, né, de se entender. Então, tem a ver com fenômenos ondulatórios, né, que saem dos elétrons. Então, já é difícil a gente entender os fenômenos elétricos, né, e mais simples. Então, a física moderna dá uma bagunçada em tudo, assim, então ela é um pouco mais complicada. Então, por isso que a gente só estuda a física clássica. Então, eu falava ali, né, a mecânica, ela é tudo que for movimento, né? Então, a velocidade, a velocidade de um corpo, né, a distância que ele percorre, né, quantos quilômetros por hora, quantos metros por segundo, tudo isso é na mecânica. E aí não interessa qual for o corpo, né? Em física a gente usa a palavra corpo para qualquer coisa que tenha massa, né? Então, se eu pegar essa régua aqui e deixar a régua cair, ela é um corpo que está em movimento, né? Então, eu posso calcular a distância que a régua vai cair, eu posso calcular a velocidade com que ela vai cair, o impacto que ela vai fazer em cima da mesa, né? Posso calcular várias coisas. Então, todos esses cálculos estão na parte da física que a gente chama de mecânica, né? Então, qualquer coisa que tenha massa, seja um planeta se movendo em torno do Sol, seja um carro em movimento, seja o meu próprio corpo em movimento, né? Tudo isso, então, é mecânica, tá? A gente está acostumado com a palavra mecânica só para carros, né? Coisas que se movem, automóveis, né? Mas, não, a mecânica em física, ela é bem mais ampla, né? Ela é qualquer coisa que se mova, qualquer coisa que esteja em movimento. Uma bolinha de papel caindo de cima de um prédio, eu vou estudar na mecânica, tá? Depois a física térmica, como o próprio nome já diz, né? Térmico é tudo aquilo que tem a ver com o calor. Então, o funcionamento, né,
de resfriar ou esquentar as coisas, quanto tempo leva para esquentar um determinado material, né? A gente sabe que materiais diferentes vão demorar mais ou menos, né? A água ferve a 100 graus Celsius, mas outros materiais vão ser diferentes, né? Em outras temperaturas. E até a própria comparação de materiais que a gente usa na nossa própria casa, né? Por exemplo, uma casa com telhado de zinco e uma casa com telhado com telha de barro. Qual que vocês acham que vai esquentar mais? Nunca pararam para pensar sobre isso? Qual telhado vocês acham que esquenta mais, o de zinco ou o de telha de barro? Isso aí, Isaura, minha aluna aplicada. O de zinco vai esquentar muito mais, né? Quem já esteve embaixo de um telhado de zinco sabe que vai ficar um forninho embaixo dele, né? Por quê? Porque ele absorve mais o calor, né? Ao contrário da telha de barro, né? Que ela vai refletir mais o calor. Então, essa comparação entre materiais, né? Ela parece, deixa os físicos lidarem com isso, mas na verdade ela interfere na nossa própria vida, né? Num dia de sol como hoje, que está mais de 35 graus, eu acho, na hora que a gente escolhe uma roupa para sair, será que é melhor a gente escolher uma roupa preta para sair ou uma roupa branca? Isso aí, Adriane, vai passar menos calor. Roupa branca, né? Por favor, se a gente sair com a roupa preta, tu vai aumentar a absorção do calor, que já está horrível, né? Então tu vai absorver mais ainda. Por quê? Porque a cor está representada na figurinha ali. Tudo isso são escolhas, né, do nosso dia a dia, mas que tem a ver com a física térmica. Inclusive, eu posso calcular, né, quem trabalha com engenharia, né, construção civil, tem cálculos que eles fazem, né, para saber quais os materiais que ajudam a casa a ficar mais confortável, né, sem precisar usar ventilador e ar-condicionado, né. Então, a casa mais inteligente seria aquela que tu nem precisa ligar o ar-condicionado, né, porque ela vai ser fresquinha no verão, simplesmente por causa dos materiais que foram usados, né? Então, hoje em dia, existem outros materiais que se usam, né? Às vezes, umas placas de isopor no telhado, às vezes aquele, parece um papel alumínio, assim, que reflete o calor, também se usa para diminuir o calor dentro da casa, né? Então, tem várias coisas que a gente pode usar e que não gastam energia, né? Então, ela fica uma casa mais eficiente. E tudo isso tem a ver com física térmica. Ainda bem que tem gente que estuda isso, né? E faz materiais mais inteligentes, né? Para que a gente possa usar. Bom, aí a óptica, né? Como a gente já consegue imaginar, a óptica é um lugar onde vende óculos, mas em física ela é mais do que isso, né? A óptica aqui tem a ver com tudo relativo à visão, né? E as lentes em geral. Então, qualquer lente, né? Qualquer coisa que tenha lentes e a luz em geral, né? A reflexão da luz, né? A refração da luz. Então, quando a gente olha as coisas através de uma garrafa d'água, a gente vê que as coisas mudam um pouco, né? Tu não consegue enxergar exatamente do jeito que ela é, né? Por quê? Porque a água que está aqui dentro, ela causa uma distorção, né, na luz. Então, tudo isso é estudado pela óptica, tá? Não só as lentes de óculos, mas todas as lentes, todas as coisas que por onde a luz passa, tá? E depois a ondulatória, que eu fiz algumas atividades para vocês também, tem a ver com tudo que são ondas, né? Sejam aquelas ondas que a gente consegue enxergar, como tá, por exemplo, aqui, né, quando eu jogo uma pedrinha dentro de um lago, forma uma onda, né, ou as ondas do mar, ou quando eu pego um fio, uma corda e balanço ele, né,
Então, eu tenho uma onda, né? Eu começo ela aqui e ela vai parar lá no outro lado, né? Então, isso também é uma onda que eu consigo ver, mas tem muitas ondas que eu não consigo ver, né? Então, as ondas, os raios solares, né? A radiação solar também é considerada uma onda, as ondas de rádio, né? As próprias ondas do sinal de Wi-Fi, né? São ondas que a gente não consegue ver, mas a gente consegue perceber, né? Quando elas estão ali ou não. E por último, a eletricidade, que a gente falou bastante agora em todos. Então, esse último exercício que eu dei para vocês fazerem, que é lá na atividade 26, era para vocês completarem qual parte da física que é, né? Para vocês saberem o que é cada coisa, né? Para conseguir fazer essa divisão. Então, eu coloquei ele já aqui, corrigido, né? Para a gente não demorar muito tempo corrigindo. Então, eu peço para quem fez ela, deem uma olhadinha aí para ver se as respostas de vocês estão ok, para ver se vocês ficaram com alguma dúvida, né? E como essa aula vai ficar salva, vocês podem olhar ela depois de novo ou tirar um print se vocês quiserem para corrigir, tá? Então, só algumas que eu queria chamar a atenção de vocês. A pilha, ela é eletricidade, né? A gente não falou dela antes, ali na letra B, porque ela passa, né? Ela tem um fio ligado num polo positivo e outro no polo negativo, né? E a ideia é que a eletricidade, ou os elétrons, eles passam por dentro do corpo da pilha, então, de um lado até o outro, né? Isso que gera a eletricidade. A onda de rádio, então, é ondulatória, como já falei. Todos os equipamentos que têm uma lente são óptica, né? Então, a lupa, o microscópio é óptica, a luneta, né? O telescópio, tudo isso, a máquina fotográfica, tudo isso tem lentes dentro dela, então seria óptica, tá? Tudo que tem lente. Também coloquei aqui o espelho, né? A luz refletida por um espelho também é óptica. Ali na letra U. Deixa eu ver, tem mais alguma que vocês ficarem em dúvida aí? O gelo derretendo seria física térmica, né? Porque ele está perdendo calor para ele derreter, né? Então eu posso calcular várias coisas, a temperatura, eu posso calcular o tempo que vai levar para ele derreter completamente, né? Qual é a temperatura que ele vai ficar depois de derreter. A própria luz passando por dentro de um copo, né? Como eu falei para vocês, está dentro da óptica. E tudo que fizer som, então a voz, né? O violão, o alto-falante, tudo que emitir som, o som é uma onda, né? A gente até chama de onda sonora. Então, o som, ele se propaga por um material que é o ar. Se não tiver ar, não tem som, né? A gente não escutaria se tivesse vácuo aqui, não tivesse partículas de ar, vocês não conseguiriam me escutar, né? Então, o som, ele só se propaga porque tem ar. Parece estranho isso, né? Mas é verdade. E é isso, pessoas. Olha, deu exatamente 1h03. Eu vou parar de compartilhar a minha tela. E aí, nesse momento, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ou tiver alguma dúvida, vocês acham que ficou mais fácil de entender agora? Sim, para mim, sim. E o que fica parecia uma coisa complicada, né? Sim. Porque é uma coisa nova, né? É uma coisa nova esse ano, a gente recém está aprendendo como que é. Ano passado a gente estudava uma coisa totalmente diferente e esse ano a gente está estudando física, essas coisas. Sim, química e física, né? No início dá uma assustada, mas com o tempo a gente vai vendo que é tranquilo, né? São coisas que a gente tira de letra, né? A gente consegue entender bem. Então tá, pessoas, mais alguém gostaria de falar alguma coisa?
Não? Querem fazer um tchau coletivo? Então, vou interromper a gravação.